dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir posteriormente. Lembrando que essa live estará aqui no perfil @Descomplica Direito 01 no Instagram e depois lá no canal do YouTube. Então, se tu não é inscrito ainda, te inscreve. E lembrando também que hoje realizaremos o sorteio de um exemplar da obra escrita pelo Dr. Ricardo. Sem mais delongas, doutor, é um prazer tê-lo hoje aqui conosco, para a gente conversar sobre a sua carreira, atividade profissional, sobre a sua pesquisa de extrema importância. Então, boa noite, doutor. Boa noite. Deu uma travada. Ó, Carlos, está me ouvindo, Carlos, agora? Agora sim, Tá ruim, deu certo. Um pouquinho ruim o sinal. Carlos, muito obrigado pelo convite de estar na tua homepage, nas tuas redes sociais, Descomplicando Direito, né? E poder falar um pouquinho com todos que estão nos assistindo, contar um pouco dessa história, dessa caminhada, dessa luta que a gente tem dentro da gente, né? De dias melhores para a advocacia. E também falar um pouquinho sobre essa pesquisa que eu fiz aí do pós-doutorado. Quero te agradecer muito essa oportunidade de poder estar aqui contigo, tá? E estou à vontade, assim, para que tu puder conduzir a nossa fala informal, eu vou seguindo a tua orientação. Então vamos lá. Doutor Ricardo Breyer, que é advogado, foi presidente da OAB Seccional do Rio Grande do Sul de 2016 a 2021, é atualmente conselheiro federal representando a Seccional do Rio Grande do Sul, junto ao Conselho Federal, presidente da Comissão Nacional das Prerrogativas e Valorização da Advocacia no Conselho Federal da OAB, pós-doutor pela Universidade do Minho, em Portugal. Doutor Ricardo, me diga uma coisa, o que levou o Ricardo a cursar Direito? O que encaminhou? Eu tinha um objetivo, quando na minha época eu terminei o segundo grau, né, que era o segundo grau que se dizia, não é o ensino fundamental, né, eu terminei o segundo grau, estudei em escola pública, né, tanto o primeiro grau quanto o segundo grau, tive uma formação importante nisso, e sabe, Carlos, uma coisa que me levou a fazer direito, o primeiro objetivo é que eu queria ser delegado de polícia, olha só. Então, para ser delegado de polícia, o que precisa, né? Eu tinha isso na cabeça, eu gostava, eu via as séries, eu via os filmes, as minisséries que existiam na Globo, não tinha Netflix naquela época, e aquilo me marcou bastante. E eu queria ser um delegado de polícia. O que eu preciso para ser um delegado de polícia? Preciso fazer a faculdade de Direito. É a condição sine qua non, e aí por isso que eu escolhi a faculdade de Direito para chegar nesse objetivo, né? De poder ser delegado de polícia. Aí eu ingresso em 1986 na Unicinos, na Faculdade de Direito da Unicinos, que tínhamos na PUC, tínhamos a URGS à época e a Unicinos como referências, né, do Rio Grande do Sul e nacional em matéria de direito. Tive grandes professores na faculdade e durante a faculdade eu fui abrindo a minha cabeça. Impressionante. Eu circulei no mundo do direito do trabalho, do direito civil, mas sempre relacionado ao direito penal e processo penal, né? Sempre ali relacionado, né? Querendo entender um pouquinho como é que era o direito penal, como é que era a sua história, como é que era a sua ciência, como é que podia interpretar, entender como é que estava construído o Código Penal, depois o processo penal, como é que se fazia julgamentos, etc. E foi indo. E aí cheguei no último semestre, no meio disso tudo, lá no 7º semestre, eu fiz um estágio no Ministério Público. Fiz uma seleção, e aí eu fiz um estágio no Ministério Público na 11ª Vara Criminal de Porto Alegre. Na 11ª Vara Criminal de Porto Alegre, quem era o promotor era o Dr. Odoni Sanguiné, né? Um grande promotor, depois se tornou procurador e desembargador, né? Mas na época ele era promotor, era uma pessoa já diferenciada no meio do Ministério Público, no meio acadêmico, era um estudioso nato do direito penal, processo penal. Então eu fiquei 2 anos estagiando com ele nesta vara, na 11ª Vara Criminal de Porto Alegre, onde eu aprendi a analisar processo, a realizar denúncias, a fazer alegações finais, acompanhava diligência, recurso, enfim, tudo voltado na área criminal, sempre
ali me levou para isso. Então, olha, então eu me identifiquei com o Ministério Público, né? Então, mudei aquela diretriz do delegado de polícia e fui para o Ministério Público, né? Vou fazer o concurso para o Ministério Público. Olha o que aconteceu, Carlos, e os colegas que estão nos acompanhando. Aí eu estou no último semestre da Unicinos e eu tinha um professor que chama Cláudio Brito. Cláudio Brito, todo mundo Cláudio conhece. Brito. Comunicador, né? Ele era promotor de justiça naquela época, lá dentro de São Leopoldo. E ele tinha uma cadeira que era estágio 4, que era a cadeira prática de processo penal. E aí fomos fazer lá essa cadeira com ele. Ele era um folclórico, uma pessoa espetacular de conhecimento, um promotor nato, né? Era difícil fazer júri com ele, porque quando ele via que não tinha elementos para condenar, ele pedia absolvição e perdão ao réu. Então era louco assim. Mas quando ele ia para o pau, como se diz, né, praticamente condenava todo mundo, né? Então, consequentemente, eu fiz a cadeira com ele. E teve uma coisa que me marcou no Cláudio Brito, que eu comento também, são duas. Uma, que teve uma greve na Unicinos, né, dos professores da Unicinos naquela época, e os alunos encamparam a ideia dos professores, né? Então teve alguns movimentos na frente do campus e uma vez a Brigada Militar chegou com muita força nesta hora que os estudantes estavam ali com os professores. E aí, consequentemente, o Cláudio Brito se meteu entre os brigadianos e os professores e alunos e disse assim: aqui é democracia, vai se respeitar a manifestação. Ninguém está desordeiro, então não precisa intimidar com cavalos, com cachorros, etc. Eu nunca me esqueço dessa cena do Cláudio Brito, né, na nossa frente ali, como eles pudessem nos abarcar, né? Consequentemente também, aí eu fiz a cadeira dele. Quando eu fiz a cadeira dele, eu fui selecionado para ser um advogado de defesa num júri simulado. Aí dividiu lá a turma e tal, e eu fui começar a fazer o júri simulado. E aí a gente fez o júri, e ele orientou tudo como era, tudo certinho, processo real e tal. Carlos, depois que eu fiz esse júri e absolvi, eu disse assim, é isso que eu quero ser advogado. Tu tá vendo? Que loucura! Que loucura. Comecei para ser delegado, estagiei como promotor 2 anos antes de me formar. Maravilhoso estágio com o Doni Sanguiné. E aí fiz a cadeira com o Cláudio Brito, ele sendo promotor. Eu fiz o júri simulado como defensor e ali mudou a minha vida. Aquele estágio, aquela cadeira prática, aquele júri simulado mudou minha vida. E a partir disso eu quero ser advogado, né? E a pergunta sempre que me faz, como é que tu te sustentou como advogado criminal? Porque eu tenho quase 33 anos de advocacia criminal, né? O que eles disseram? Como é que tu te sustentou? Como é que era o teu começo da carreira? Eu me formei em 1990 e o Odoni Sanguiné me conseguiu uma bolsa de estudo na PUC, de uma especialização de criminologia. Era a primeira ou segunda vez que nosso querido Jorge Fara, grande amigo, foi meu vice-presidente lá de Bagé, está aqui nos acompanhando. Manda um beijo para o Jorge Fara, querido irmão. Dia 5 de abril está recebendo o título em Bagé de cidadão emérito, eu vou estar lá com ele, prestigiando essa grande figura da advocacia gaúcha. E, bom, aí o que aconteceu? Eu fui fazer a pós-graduação e quando eu saí da pós em 91, o Ney Faete Júnior, que era coordenador do Direito Penal do Unicinos, sabe o Ney, né? Sim. Aí ele me chama, quer dar aula, Breia? Bah, quero, porque está faltando um professor de Penal 1 e Penal 2. E aí eu fui dar aula. E quando eu cheguei lá, dei aula, quando eu cheguei lá, me encheram de turma, porque a especialização era mesmo que um pós-doutorado, porque ninguém tinha isso. Era só advogado. Sim. Em 1991, ninguém tinha uma formação acadêmica como tem hoje. Eram promotores, juízes, advogados, né? Eu tive aula com o Ipsim Pinheiro, né? Eu tive aula com o Ney Faete, pai, né? Então são lendas vivas assim do direito criminal, né? E aí eu comecei a dar aula no Unicinos e fiquei 18 anos dando aula no Unicinos.
E Que tempo, né? Só 18 anos. Isso. E aí eu comecei a ganhar bem, porque naquela época eu era jovem, né? Vivia só. E aí era um salário relativo, aí tu dava cursos fora, aí comecei a dar aula na Júris, comecei a aula na Júris Culpabilidade, na Escola do Ministério Público, também nos cursos regulares, e assim foi minha vida acadêmica, né? Muito forte sempre. E aí eu saí para fazer o doutorado, morei 2 anos em Sevilha, retornei com o título de doutor em Direito Penal, mas aí aconteceu algo na vida que a gente também, na minha vida sempre foi isso, né? Só voltando um pouquinho, então eu comecei, meu primeiro escritório foi numa rua em Porto Alegre, que se chama a Rua Borges de Medeiros, com a Rua da Praia, antigo Cine Vitória, tinha conjuntos pequenos, eu nunca me esqueço, uma colega me convidou para dividir o escritório com ela, botou na salinha pequena, eu comecei a advogar, né, ali com ela, depois eu fiquei ali e tal, e assim foi indo. Comecei nesse escritório pequeno, mas já com grandes causas, as coisas paravam na minha mão. Eu tive júris importantes do caso de 1994, que foi um caso rumoroso no Brasil, que foi o assassinato dos donos da vinícola Aurora, tanto o pai e a mãe, e o filho foi acusado de ser o autor desse assassinato. Foi uma coisa de repercussão muito grande. Então eu sempre tive isso, assim, de poder ter essa oportunidade de trabalhar em casos desse jeito, mas sempre ligado à vida acadêmica e me sustentava economicamente. Eu podia pagar o aluguel da sala, podia me manter e não aventurar em outras áreas, mas ficar na área criminal. Então foi talvez uma sorte, enfim, não sei como definir isso, mas eu sempre foquei no penal e no processo penal. Doutor, me diga uma coisa. É muito diferente a advocacia hoje, 2024, para aquele seu início lá na década de 90? Ou não? As bases continuam as mesmas? Tu diz de agora para lá. E Eu acho que o ensino hoje ele está deficitário. Eu acho que também os estágios estão um pouco deficitários também, né? Na minha época eu tinha que ir a fórum, eu tinha que ir à delegacia de polícia pessoalmente. E hoje com o processo eletrônico, etc, tal, então você não tem esse contato tanto físico quanto daquela época. Então isso mudou um pouco, tá? A gente tinha muito mais, digamos, prática, porque eu acompanhava flagrante delegacia de madrugada, que era o início da carreira, né? Isso acontece até hoje, mas, por exemplo, ver processos, ir na polícia federal, na justiça, hoje tu pode ver pelo processo eletrônico. E aquilo a gente vivia muito no cartório. E as pesquisas jurisprudenciais, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que sentar nos arquivos do Tribunal de Justiça, e o antigo Tribunal de Alçada, que não tem mais, porque unificou, eu tinha que ir num fichário físico, ver o tema, buscar na revista do tribunal, que estaria ali o acórdão. Que estaria ali o acórdão. Então, para mim, ter jurisprudência, por exemplo, do Supremo, né, ou do STF, do STJ, tinha que se. Nem tinha STJ naquela época, do Supremo, a gente tinha que ter a revista dos tribunais, porque ali ela tinha a compilação, aquelas revistas amarelas, né, imensos volumes, mais de 800, 900 volumes. Então ia na biblioteca do tribunal para pesquisar. Então a gente estudava, tu tinha que pesquisar, tu tinha que pegar o teu caso concreto, ler. Nas petições que tu escrevia tinha um pouco de doutrina também, né? Então, consequentemente, a gente tinha um esforço muito, muito, muito intenso, né? E as aulas eram muito cobradas. Por exemplo, na Unicinos, como é que se fazia? Na Unicinos tu tinha o grau A e o grau B. A média era 6 na Unicinos. Se tu tirasse 10 e 10, dividia isso, dava 5. Tu tinha que fazer um exame obrigatório, que era a terceira prova, para alcançar os 2 pontos para tu chegar à média 6. Então tu era obrigatório, e o grau C era toda a matéria. E o grau A era uma parte da matéria, o grau B uma parte da matéria, e o grau C era obrigatório. Tu tinha que fazer mesmo, tu tirasse 2, 10, atualmente ficava 5, tu precisava de 2.
Bah. Então, tu Puxado? tinha muito puxado. Puxado. Então, acho que isso me deu um pouco. E eu peguei professores muito tensos, né? Acho que isso me deu muita responsabilidade e de gostar disso. Quando eu dei aula, eu fui muito exigente também. Eu carreguei isso comigo. Eu sempre cobrei muito dos alunos, né? Estudos comparados, trazia casos específicos, etc. Então, isso, de alguma forma, me ajudou. Então, eu vejo hoje um distanciamento um pouco disso. Eu vejo uma facilidade que é muito boa quando é usada bem da internet, né? No sentido de tu ter as pesquisas jurisprudenciais na tua mão, dentro de casa, sem ter esse sacrifício enorme de deslocamento. Eu fazia petições, tu não acredita, Carlos, de máquina de escrever, não tinha computador. Isso que eu ia perguntar, datilografava, então, Sim, papá. e era um caos, porque se tu errava alguma coisa, escrevia, e estava no final da folha, tu tinha que datilografar tudo de novo. Então tu preparava rascunhos, né? Tu criava, né? Depois veio a máquina a Olivetti e a IBM, aquela esfera que tu podia fazer as correções, foi um Uhum. alívio aquilo. E aí quando foi aquilo ali foi o pá, não precisar copiar, bater na datilografia de novo, né? Porque quando eu, às vezes esquecia uma palavra, errava uma palavra, ficava Sim. sem neco, eu tinha que tirar aquela folha e digitar tudo, datilografar tudo de novo. Então eu fui criado num período de muita exigência, digamos, humana, de sacrifício. Tudo era muito complexo e difícil. E tu tinha que ter um esforço muito grande para poder chegar a jurisprudências, etc. Tal. Mas isso me ajudou muito, né, a me formar. E assim eu levo até hoje, tendo a internet, etc. Tal. Eu sigo pesquisando, tenho minha biblioteca, né, enfim, tenho meus livros, tenho meus livros digitais, porque eu já me adaptei também, já tenho uma outra biblioteca digital, que são livros digitais, né, que eu leio bastante em avião, quando estou viajando, eu sempre estou lendo. Então isso fez uma formação muito sólida, o que nós não temos hoje, infelizmente. Hoje as coisas são mais fáceis, mais alcançáveis, né? Mas, consequentemente, na matéria da formação, isso não ficou vazio, acho que ficou num espaço isso aí. E eu vejo, logo depois das últimas aulas, até estou dando aula em mestrado, por exemplo, doutorado, eu vejo aluno de mestrado com uma deficiência muito grande, muitas vezes, de conteúdo básico. E ele está no mestrado, não pode isso. Doutorado, a mesma coisa, são testes que tu vai ver, claro, comparativo com a minha época, né, é uma coisa muito complexa, né? Mas tu vê deficiências, né? E tem gente boa, tem, quando ela estuda por fora, quando ela se qualifica por fora, né? E os estágios hoje não são os mesmos da época, mas são importantes. Eu acho que o estágio ele tem que ser, ele tem que procurar o bacharel, o futuro bacharel, um estágio que ele possa, enfim, ter as condições mínimas para poder aprender, né? Isso eu tenho ensinado muito para minha equipe do escritório também, que trabalha, né? E aí tá o André entrou aqui, que faz parte lá do meu escritório também. A gente está cada vez se aprimorando, né, para poder crescer juntos, né? Então essa é a filosofia que a gente tem, né? Doutor, com relação ao ensino, né, o senhor já pontuou, queria lhe perguntar como o senhor ingressou na política institucional, no caso da OAB. O que lhe motivou também a colocar, então, em prática também esse outro lado, né? Se preocupando com a advocacia, com o respeito à advocacia. E gostaria de lembrar a todos aqui que isso que o doutor Ricardo mencionou, de qualificação no ensino, no estudo, que não é apenas a faculdade que vai lhe dar uma base, mas tem muito por trás, que é a vivência, que é o networking, que hoje chamam, né? Que é esses contatos que acabam trazendo visões diferenciadas. Primeiro, o doutor queria ser delegado. Teve um ótimo estágio na promotoria, até se encontrar na advocacia, ou seja, passou por ramos que são interligados, mas são diferentes, são perspectivas diferentes. Então, isso é importante. É ter uma experiência em cada um desses lados do direito, para que se entenda como que o direito é formado. E agora, também, por esse outro lado, a advocacia. O que lhe motivou a entrar nessa política institucional, a representar a OAB, a representar a classe dos advogados e advogadas?
Isso se deu em 2004, né? Essa história toda. Em 2004 fui convidado por um grupo a poder compor uma chapa, né, para concorrer às eleições da OAB. Nós perdemos por 70 votos a eleição de 2004, né? E mesmo assim a gente continuou fazendo um trabalho e em 2007 esse grupo ganhou. O OAB+, né, que se chama hoje, que tem várias pessoas junto conosco, ex-presidentes e tal, nós ganhamos a eleição. O presidente Cláudio Lamarck foi o presidente que, em 2007, traz essa nova visão de OAB, né, que nós tínhamos um OAB 9 anos com um tipo de gestão, e ele traz um novo modelo e nós encampamos isso. Né, um grande grupo, né, de várias pessoas encampou isto junto com ele nessa caminhada. Então eu entrei como conselheiro e comecei a me identificar com algumas coisas, porque até então, veja bem, até 2013 eu não sabia nem da existência da ordem, porque eu recebi minha carteira foi na formatura, né? Eu recebi entrega pelo presidente da OAB, na época foi Luiz Felipe Magalhães de Lima, que me entregou a carteira, na Unicinos, na formatura. Eu nunca entrei num prédio da ordem, eu nunca me aproximei dessa questão de ordem, né? Então, para mim, a ordem era uma coisa distante. Mas aí, como eu fui convidado, enfim, um pouco pela academia e tal, eh, pelo trabalho da advocacia, somando esse grupo, eu entrei. E a partir de 2007 eu fiquei 6 anos presidindo a Comissão de Direitos Humanos. E ali eu pude sentir a importância do trabalho institucional, né? O que ele representa não só para a advocacia, que a OAB tem duas vertentes importantes, né? Uma primeira vertente é o olhar à advocacia, e me parece muitas vezes que nós esquecemos que temos um status constitucional, que está no artigo 133 da Constituição Federal. O advogado tem o status constitucional, mesmo que um juiz, um promotor, um deputado, né, um governador, ele tem o seu status como ser indispensável à administração da justiça. Eu vejo que às vezes a gente não se apropria disso. Né? E o advogado, e a OAB tem esse papel de garantir esse trabalho do advogado, né? De poder proteger as suas prerrogativas, que é o sinônimo do trabalho do advogado. E a advocacia precisa dessa instituição, porque muitas vezes o advogado fica desamparado e sozinho lutando contra o poder autoritário das autoridades públicas, fica muito difícil. E a OAB exerce uma função importante nesse cenário, né? De representatividade do advogado, da representatividade do advogado nos cenários das assembleias legislativas, quando são criadas leis que podem prejudicar ou favorecer o advogado, a OAB vai estar sempre presente. Em debates importantes, em decisões importantes que possam afetar a advocacia como um todo, a OAB está presente, exemplo, honorários advocatícios, né? Agora nós estamos com um projeto do Conselho Federal, uma notícia quente para ti, foi aprovado na CCJ agora, um projeto de lei que os prazos, quando o advogado estiver doente, vão ficar suspensos. Então, a questão autônoma. Muito importante isso, muito então, importante. estamos trabalhando isso no Conselho Federal agora. Então, esse é um papel da ordem, ter essa visão para deixar a advocacia, né, e o advogado e a advogada dentro de um cenário mais, digamos assim, seguro. E as coisas da vida tentar tornar lei. Né? As férias, por exemplo, foi uma conquista da OAB. 30 dias de férias, da suspensão dos prazos. Nós não tínhamos isso. Isso fez diferença na vida do advogado. Criamos uma lei do Simples Nacional, ou seja, o advogado que tem uma renda ela vai ter uma tributação de 4,5% em vez de 27,5%. Isso é uma conquista importante também. A questão da verba honorária, que nós estamos lutando até hoje no Supremo para que se mantenha entre 10% e 20%. Então, uma série de questões políticas que tu trabalha, né, e que tu cuida do advogado, além da função diária que ele tem. E a função social da OAB. A função social da OAB é muito importante. A instituição ela tem legitimidade constitucional de entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo, quando vê uma lei que possa prejudicar a cidadania, ela tem esse dever de entrar no Supremo, nos tribunais, a legitimidade para propor a inconstitucionalidade da lei, né? E também sempre voltado à cidadania. Por isso que nós temos Comissão de Direitos Humanos, nós temos Comissão de Criança e Adolescente,
que cuida das vítimas de violência, criança. Nós estamos na área do consumidor, nós estamos na área do direito do trabalho, teve a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, nós tivemos cadeira cativa dentro do Senado, dentro do Congresso, para fazer esse debate também, com pessoas qualificadas, como o Rio Grande do Sul assim remeteu. Então nós temos um cenário de trabalho importante institucional que reflete na vida do advogado e da cidadania. Não esquecendo que a OAB foi uma das percussoras que liderou o movimento de retorno à democracia em 88 do país. E Ulisses Guimarães era advogado e fez isso bem. Estava lá Nelson Jobim, que construiu muito bem o artigo 133 da advocacia, que, te digo, Carlos, não há lugar nenhum da América Latina sobre isso, e nem na Europa. Na Europa não existe OAB, existe associação de advogados, colégio de advogados. Aqui é uma ordem forte, representativa. E isso me seduziu. Então, eu comecei com direitos humanos, fui conselheiro, namorei com a comissão de ensino jurídico para entender como é que eram os requisitos para a liberação de faculdade. Já tinha aquele problema de faculdade sem estrutura, que os pareceres nossos não são definitivos, são terminativos. Eles não são terminativos, eles são um parecer opinativo. Sim. Nós não temos força. Talvez hoje o grande problema é que a legislação nunca foi favorável a esse tema do MEC, dessas faculdades de direito, que são mais de 1.000 no país, e que, consequentemente, despejam milhões de pessoas no mercado. Para ter uma ideia, Carlos, hoje nós temos quase 900 mil bacharéis que não passaram no exame de ordem. Né? Mais de 1.300.000 advogados. Aí as pessoas dizem, mas por que o exame de ordem? Né? O exame de ordem foi criado em 94, justamente a OAB também, no sentido de poder ter um diagnóstico das universidades para ver quais os alunos e o índice de aprovação. Para que depois de 5, 6 anos a OAB pudesse pedir cancelamentos de cursos de direito em que esses alunos, de alguma forma, não atingiam o mínimo possível de aprovação, porque a aprovação no exame de ordem tu consegue saber se a faculdade tem ou não bom ensino, ou médio ensino que for. E a OAB fechou inúmeras faculdades já pela precariedade do ensino, que estelionatariamente pegavam pessoas mais humildes com o sonho de ser advogado ou advogada. Então, consequentemente, esse cenário todo me seduziu. Depois 6 anos como direitos humanos, depois eu entrei na diretoria da ordem como secretário-geral. E aí eu fiquei 3 anos como secretário-geral na presidência do presidente Marcelo Bertolucci, que hoje é desembargador, né, pelo 5º, está hoje representando a OAB no Tribunal de Justiça. E quando ele foi presidente, eu fui secretário-geral. Eu fui secretário-geral por 3 anos. Aí eu tive uma dimensão muito grande da ordem administrativa, porque a função do secretário-geral é fazer a pauta do conselho, fazer a pauta do colégio de presidentes. Chuck Drick aqui, um grande amigo previdenciarista, liderança da advocacia previdenciária e gaúcha. Beijo no coração, Thiago. Esse esteve comigo na minha 2ª gestão e trabalhou muito na questão do direito previdenciário no Rio Grande do Sul e no Brasil, com pautas nacionais que ajudaram muito aqui a advocacia gaúcha e brasileira. Está conosco aqui. Então, como secretário, tu faz a pauta do conselho, a pauta do colégio, tu faz a pauta administrativa dos servidores, tu conhece todas as 106 subseções, as estruturas. Então, aquilo me amadureceu a chegar à presidência. Quando eu cheguei à presidência, cheguei pronto. Passei por, que nem a coisa lá, promotor, delegado, aquele estágio, eu posso dizer, para chegar à presidência, eu fiquei 9 anos estagiando na OAB. 9, em vários setores da OAB. Então, quando eu cheguei à presidência, eu cheguei maduro, conhecedor internamente da ordem, conhecedor externamente da representação da OAB, e assim foi a gestão. Fomos eleitos com 86%, a minha reeleição 84%, e aí fiquei trabalhando com ele. Ele trabalha para a advocacia. Eu tenho um livro, depois eu vou te mandar, que fala dos últimos 3 anos, de várias conquistas que nós tivemos, que fez diferença na vida da advocacia gaúcha. E no meio da minha 2ª gestão surge a pandemia, né, em março de 2020. Você sabe que eu estava falando desculpa lhe interromper, eu estava falando com o Dr. Leonardo Lamac aqui também, uma live,
Uhum. E a gente consegue ver exatamente, né, essa diferença da OAB. O senhor pegou ali o recorte de 2007 até o final da sua gestão em 2021, e essa retomada da advocacia Uhum. com pontos de conquista, com pontos importantes, e especialmente do respeito à OAB, o respeito à profissão Uhum. de advogado, de advogada, né? E ver paulatinamente isso realmente crescendo. É Sim. uma crescente, não é algo decrescente. Então, isso que o senhor está colocando, ver que as visões elas são semelhantes, né? São situações que se consegue ver, né, a partir disso. Sim. Mas desculpe lhe interromper, né? O senhor falou da pandemia É, ali. a pandemia foi o maior desafio que eu tive na minha vida. Por quê? Porque antes da pandemia, em 2018, eu fiz uma audiência pública dentro da ordem e, em virtude do sistema Temes do Tribunal de Justiça, que estava ingressando no processo eletrônico. Aquele sistema Temes era horrível. Oi, É, definiu ele, é é horrível. horrível. E aí a advocacia não aguentava trabalhar naquilo, em comparação com o TRT, a Justiça do Trabalho. Então nós fizemos uma audiência pública, eu chamei o desembargador Tiverri, que era o responsável pela TI, botamos 500 pessoas dentro do auditório da OAB e em torno de 4.500 à distância. E ali nós falamos de todos os problemas do ET. No final, o desembargador responsável, o homem de confiança do presidente Duro, chegou e disse para ele, presidente Fini, assim, mas eu não sabia que estava tão ruim isso. Ele disse, tá, porque foi uma audiência respeitosa, tu entendeu? Pública, Sim. todo mundo colocando a sua preocupação. E aí o que aconteceu na sequência? Eu tive a ideia de conversar com o presidente Thompson Flores, do TRF4, que era presidente, e disse a ele, presidente, só concede o EPROC para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o sistema que funciona tão bem no Tribunal Regional Federal, que toda advocacia que atua na Justiça Federal fica muito contente. Vamos ceder isso, presidente. E aí iniciou uma tratativa e nós intermediamos isso. Existia uma resistência do Tribunal de Justiça, que estava tentando criar e investir num outro sistema próprio, mas acabei lá intermediando o presidente Fini. No final da gestão, ele assina o convênio, e aí o Tribunal TRF passa o EPROC, e aí a origem do EPROC na Justiça Estadual. Nasce a audiência pública dessas conversas e a cedência gratuita, sem custo, para o Tribunal de Justiça, de um sistema. Então nós vibramos com isso. Tá. Passados 2 anos, vem a pandemia, e aí eu tive um choque muito forte. Nunca me esqueço, 18 de março, o CNJ lança uma recomendação em virtude do tema da calamidade pública da pandemia, né, ser declarada a pandemia, e determina o fechamento dos fóruns da justiça. Ou seja, o fórum local que circula muitas pessoas, nós tínhamos uma média de 5.000 pessoas na Justiça do Trabalho e umas 7.000 no Fórum Civil de Porto Alegre, circulando diariamente. Muita gente. Então fecharam os fóruns. Em março. Todo mundo assustado, ninguém sabia o que estava acontecendo. Só vimos tragédias, pessoas morrendo. Né? E aí que eu soube, assim, Carlos, uma coisa terrível. O tribunal não tinha digitalizado nada de processo. E nós tínhamos um acervo de 87% de processos físicos. O que significa dizer isso? Que a justiça fechou, eu não tinha acesso à justiça, eu não conseguia pegar um alvará, eu não conseguia resolver problemas de execução de sentença, adoção, só casos excepcionalíssimos criminais, e a advocacia paralisou economicamente. Paralisou economicamente. E Olha o consequentemente. recado ali, ó, o JW. Eu não sei como é que é o nome dele, Ah, mas enfim, o doutor, Jorge, o o, Jorge, o Jorge, Jorge. o O Jorge, cavaleiro ele das dá. prerrogativas. Cara, sabe de onde que é o Jorge? O Jorge é um grande defensor de prerrogativas de Garanhuns, interior Ah, de ali, Jorge Pernambuco. Wellington.
Jorge, é interior de Pernambuco. Ah, tá Cidade longe de lá, Gaia. bem. Tá longe. Um abraço, doutor. E eu disse a ele que nós vamos fazer a última Caravanas no Brasil, lá na cidade dele, Garanhuns, ele já está preparando. Que vai ser o encerramento no sertão de Mas, Pernambuco. Vai ser uma coisa bonita lá. Parabéns, beijo no coração, Jorge. Obrigado pelo teu trabalho sempre aí junto com a gente. Bom, a pandemia nós pegamos, então a advocacia ficou paralisada. Então nós tínhamos 85% de processo físico, nada andou, o servidor não estava no cartório, e a advocacia de março a junho sem um centavo no bolso. No aspecto da justiça estadual. A justiça do trabalho funcionou porque tinha um processo eletrônico ativo. A justiça federal, Santa Catarina e Paraná funcionando normalmente porque já tinham tudo digitalizado. São Paulo e nós aqui, junto com o Espírito Santo, que foi uma tragédia. Tragédia. Então as pessoas às vezes não sabem isso. Então o Jorge Fara, que está aí, que acompanhou junto com a minha direção, André Sontag, são noites sim claras de relatos de advogados desesperados, não tendo que mais se sustentar. Então nós tínhamos que tomar medidas urgentes, né, importantes a serem realizadas. E eu tive uma grande negociação eu quero aqui externar, e acho que foram as coisas divinas. Nós temos o presidente Voltaire sendo presidente do Tribunal de Justiça nesse período. Coitado, ele ficou 2 anos, que nem eu, finais, numa pandemia desgraçada, não conseguiu, só apagando incêndio. E ele começou o processo de digitalização, né, começou a avançar, coisa que não estava mais avançada, e eu negociei com ele a viabilidade, lá por mês de junho, que salvou a advocacia, a liberação de alvarás e RPVs. E aí o presidente Voltaire, depois de uma longa negociação, nós conseguimos liberar 2 bilhões de reais em precatórios, RPVs e alvarás. Isso que salvou a advocacia gaúcha. Mas ela ficou de março até junho sem receber um centavo. Aí esses 2 bi, que foi dividido em toda a advocacia gaúcha, ela foi parar na conta do advogado, do cliente, etc., destacado, e ali sobreviveu. Doutor, o senhor contando agora, né? Uhum. Olha só, a gente está em 2024, isso foi em 2020. Parece que é algo tão distante, mas olha, isso é tão marcante que parece que foi ontem. Parece que foi ano passado que isso aconteceu. É um período assim bem conturbado. Que muitos reflexos. Nós tivemos 438 advogados mortos de Covid. 438. São Gabriel morreu 10 advogados num lugar que tem 200 e poucos advogados. Nós tivemos 39 suicídios de advogados e advogadas relacionados com a pandemia e as suas dificuldades. Nós doamos, junto com a Caixa de Assistência, 5 milhões em alimento para a advocacia, que era um cartão de crédito de R$350 em 3 vezes, que ele só podia usar aquilo para comprar alimento. 1.875 advogados usaram isso. Então tu tinha que cuidar desse pessoal triste, porque parou o serviço. Tu tinha que cuidar dos reflexos da família do advogado que faleceu pela Covid, que tinha que também, junto com a Caixa e o presidente Pedro Afonso, trabalhar nesse sistema. E eu tinha que também ajudar as pessoas vítimas daquele suicídio. Então tu veja como se tornou a minha vida e dos meus companheiros, todos de ordem, de março de 2020 a praticamente junho de 2021. Foi algo surreal, né? Foi algo terrível, que as pessoas às vezes esquecem isso, né? E esse alvará, sem dúvida nenhuma, salvou. Mas isso foi uma negociação dura, porque do lado de lá tu tinha pressão da advocacia e da oposição, que dizia assim: o presidente Breyer não está batendo no Poder Judiciário, tem que bater,
tem que abrir as portas. E aí eu primeiro negociei a questão econômica. Eu não posso, com o meu, digamos, opositor lá, fazer não é algo, digamos assim, amador isso. Isso não pode ser amador. Isso tem que ser profissional, tem que pensar em 100 mil advogados. Então, se para fazer um discurso político e dizer que o tribunal não digitalizou, que a culpa é do tribunal, porque o fórum está fechado, isso é covardia, não existe, porque isso não resolve o problema. Criticar sem apresentar solução não resolve o problema. E a gente conseguiu fazer isso. Fui no CNJ 3 vezes, e aí falei com o presidente Voltaire para que ele pudesse abrir os fóruns, e nunca me esqueço do dia que o Fórum Central de Porto Alegre abriu depois de tanto tempo fechado, porque tinha muitos advogados que tinham os processos em carga e tinham que devolver para digitalizar. Então aquilo estava uma comoção. É só quem viveu aquilo, Carlos, para tu entender. Isso me arrepia, isso me projeta a voltar ao passado recente, me traz aquelas sensações emocionais que foram, de alguma forma, muito, muito, muito intensa, né? Bom, minha família não me via. Eu estava em casa, mas era um trabalho intenso para isso. Então a gente foi ao CNJ, aí o CNJ autorizou que o tribunal abrisse, começou a abrir, determinou que o tribunal fizesse as digitalizações do processo. E eu sempre, claro, presidente, vou ter que ir para o CNJ, presidente. Eu sei que o senhor está amarrado, aí que o senhor tem suas estruturas políticas, não tem, mas eu vou ter que ir para o CNJ. E fui para o CNJ. Então foi um trabalho duro, difícil. Tivemos perdas, colegas, conselheiros mortos por Covid. E isso sim foi o maior desafio da minha vida. Estar num lugar, neste momento, em que de alguma maneira a gente pôde, dentro do nosso limite, porque a OB também teve limites, de ajudar as pessoas nessa pandemia. E depois a minha gestão finaliza em 2021, né? Praticamente eu fiquei um ano trabalhando nesse tema de pandemia, muito tempo dentro de casa e tal, e depois comecei a sair, enfim, comecei a ir para o interior de novo para ver as consequências disso, e aí entreguei em 2021 minha participação aqui no Rio Grande do Sul com muita honra, né, representando a advocacia gaúcha nesse momento, e fui para o Conselho Federal. E aí pensei, vou chegar no Conselho Federal, vou descansar agora, vou só julgar processo aqui, não vou fazer gestão. E aí o presidente Beto Simonetti me chama no gabinete quando ele assume, dia 1º de fevereiro de 2023. Eu preciso de ti numa missão aí. Nós temos que recuperar as prerrogativas, recuperar a questão institucional das prerrogativas. Tu quer assumir a Comissão Nacional? Aí eu disse, puta, presidente, tô saindo cansado, disse, tá, vamos lá. Eu não consigo negar. Aí eu assumi a presidência nacional da Comissão de Prerrogativas e a gente está percorrendo o Brasil, já visitei 21 seccionais, ouvindo a advocacia, fechando convênios com os tribunais de justiça, poder executivo, para que as comissões de prerrogativas entrem nos cursos, né, de formação de Muito servidores públicos, importante. falando. Muito Porque, importante. sabe, o que eu aprendi nisso é que, por que tem violação de prerrogativas? A primeira pergunta, né? É a falta de conhecimento. Tanto da autoridade pública quanto da advocacia do artigo 7º. Eles não conhecem. Básico, né? Não Básico. conhecem, não conhecem. E aí eu disse assim, então, nós temos que fazer alguma coisa para isso. E aí eu pensei, vamos mudar, primeiro vamos fazer o provimento de unificação de todo o sistema de prerrogativas do Brasil, de leis que tem no Brasil sobre prerrogativas. Aí criamos o provimento 219 de 23, que trata do Sistema Nacional de Defesa da Advocacia. E esse provimento ele orienta todas as seccionais como se organizar para a defesa de prerrogativas. Então viajei, conheci e achei que a prevenção era fundamental. Incentivei que as seccionais criassem as escolas de prerrogativas para formar pessoas que possam trabalhar na comissão e Sim. pessoas que queiram saber sobre prerrogativas e as escolas firmarem convênios com os órgãos públicos para ter um espaço de 10 horas lá. Então foi um avanço importante, eu tive até em Fortaleza, porque agora hoje é quarta, né? Sexta-feira foi inaugurada a escola do Ceará,
e teve já o primeiro curso firmado com a polícia penal daquele local, com os mais de 700 agentes. A OAB tem o espaço de 15 horas para falar de prerrogativas. Aqui Ó, no é Rio um Grande do Sul, espaço interessante, né? 15 horas, sim, pô. né? E aí aqui no Rio Grande do Sul nós temos esses espaços também, junto com a polícia civil, com a brigada militar, né? Isso Uhum. resolve, um pouco reduz, tá? Então a gente fez tudo isso e também, além das visitas às subseções, né, seccional, eu estou preparando um grande documento, depois eu vou te entregar, que vai ser pronto em junho, julho, e a gente pode conversar de novo, sobre o Sistema Nacional de Prerrogativas. Eu vou apresentar um grande inventário de como está estruturado dentro da OAB, das 27 seccionais e das mais de 1.134 subseções, como está o sistema de prerrogativas, onde nós somos bons, onde nós temos deficiência, o que nós temos que melhorar e amadurecer esse debate. Então, agora, segunda-feira, eu vou para o Amazonas, depois eu vou para o Acre, e faltam 6 seccionais, 7, e até maio eu termino isso. E aí apresento esse diagnóstico. Então tem sido fantástica a experiência. Eu tenho visitado grandes lugares em todos que tenho visto. A gente tem trabalhado em todos os segmentos de uma forma muito legal e intensa, assim. E aí o grande lance foi a resolução 17 do Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, que a gente normatizou e através de um grande debate no Conselho Federal com os presidentes de seccionais, a gente criou o cadastro que impede que autoridades que feiram as prerrogativas possam ingressar na ordem quando se aposentarem. Então eles vão ser declarados inidôneos moralmente. Então foi um avanço importante que a gente também contribuiu normativamente para isso. Então essa é a minha vida de ordem. Tu vê que eu comecei aqui e estou nacionalmente, e acho que estou me aposentando no final do ano. Agora Ah, que eu me aposentar, né? Porque vou terminar o meu mandato, vou voltar para o escritório, o pessoal me chamando permanentemente no escritório. Então, é uma ideia de a gente poder. Eu acho que tudo tem um ciclo na vida, eu acho que as coisas têm que mudar e tem que se reciclar. Nós temos que inovar, nós temos que dar espaço para as novas lideranças, a jovens advogados como eu no passado, que querem seu espaço. Nós não podemos perpetuar um nome apenas. Eu não quero me perpetuar. Tenho certeza que o presidente Lamarck não quer se perpetuar, ele quer uma ordem forte e que a gente possa crescer, né? E aqui o Jorge diz aqui, não vamos permitir a aposentadoria, não. Vamos, cara. E aí, então, mas acho que a gente tem que dar espaço, né? não, mas olha, esse inventário que o senhor fizer, esse levantamento que o senhor está fazendo é de extrema relevância mesmo. Claro que a gente tem um olhar local, aqui a gente tem aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, litoral norte, mas Sim. é importante para ver se não é algo que é sintomático, que acontece em outros lugares da mesma forma, seja o positivo ou o negativo. Então é extremamente relevante. Eu realmente quero ter acesso, assim como os outros advogados Sim. e advogadas, para saber como que está sendo tratada a nossa profissão perante as autoridades, perante os órgãos de Estado, que é de extrema importância. Eu quero lhe perguntar agora sobre esse tema que é da sua obra, do pós-doutorado. É, Algoritmos. Então, sim. para aqueles que não sabem, o que os algoritmos influenciam no direito e especificamente nos direitos fundamentais? O doutor Fara aqui, a aposentadoria é uma competência, eu não estou com o citou, Deixa eu ver. do É da competência do Kidrick. doutor Kidrick. Kidrick, que ele é previdenciarista. Ele vai ter que dar isso aí. Boa, Fara. Boa, Fara. Assim, ó, e eu quero fazer um agradecimento público ao Jorge Fara. O Jorge Fara foi meu vice-presidente. E ele foi o coordenador das 106 subseções. Foram guerreiros comigo. Nós só conseguimos porque tivemos muita união e a experiência do Fara, para mim, até hoje, me serve de conselheiro, né? Temas difíceis nacionais, eu me confidencio muito com o Fara. E eu tenho que fazer esse agradecimento, se tu me permitir, viu? Porque é muito importante. O livro ele nasce com uma pesquisa minha importante sobre o subjetivismo jurídico.
O subjetivismo jurídico, que é o subjetivismo jurídico? É a decisão do juiz conforme o seu poder discricionário, né? Então, está ali o juiz. Muitas vezes essas decisões dos juízes fogem àquilo que a lei determina. Isso dá insegurança jurídica. Por isso que eu tenho numa vara uma decisão X, para o meu caso, na outra vara, idêntico caso, decisão Y. Então, nós temos, na essência, isso, né? Um incômodo muito grande, o atavismo judicial, aquela coisa toda. E essa pesquisa eu fiz na Universidade de Minho, e eu fiquei lá 3 meses, e depois continuei fazendo meus estudos aqui, uma parte da pandemia, também trancado, eu já tinha tido a inscrição, e aí eu aproveitei e fiz muito tempo na pandemia, avançou muito os estudos também nessa época, e aí eu pensei o seguinte, se fala muito em inteligência artificial, né? E muito depois da pandemia, ainda mais depois da pandemia, com a justiça digital, né? Saímos da era da primeira geração, que é o processo físico, passa para o processo eletrônico. Isso é a primeira geração da mudança para a justiça digital, né? Então, depois do processo eletrônico, tem a segunda geração, que são os sistemas de inteligência que fazem o procedimento funcionar, né? E agora tem a terceira geração, que são a inteligência artificial, que vai operacionalizar julgamentos, né? Então, são evoluções da inteligência artificial, mundialmente se discute isso hoje, de uma justiça digital que transforma-se do papel para o digital e que a inteligência artificial possa ser, e está sendo utilizada, conforme o ministro Fux e o ministro Barroso, que há uma resolução do CNJ que trata de como vai ser a justiça digital com a inteligência artificial, que tem como objetivo número 1 a dar maior agilidade aos procedimentos, ou seja, os despachos automatizados, né? Um juiz de admissibilidade que a inteligência artificial pode fazer de um recurso especial extraordinário para ver se preencher os requisitos ou não, né? Então, são coisas de funcionalidade da justiça hoje que se utiliza a inteligência artificial. E muitos dizem que daqui é para o julgamento, que até agora o judiciário nega isso, que os robôs não vão julgar, né? Vão auxiliar o procedimento a andar mais rápido. Mas nós temos nos Estados Unidos já casos de sistemas que determinam a pena do agente. Pega o caso do agente e fixa a pena com base na inteligência artificial. Computa prazo de reincidência, os critérios, aí que diz que a inteligência artificial pode ser discriminatória por causa da cor, enfim. Quem faz o algoritmo, né? Quem faz isto, né? Por trás disso pode ter um efeito discriminatório ou não. Então, a inteligência artificial, por exemplo, do Comitê Europeu hoje, está sendo feita a primeira legislação num grande debate de mais de 3 anos do Comitê Europeu, que não está avançado, mas que querem tratar da questão ética, principalmente do uso da inteligência artificial, como a Carta de Portugal, agora em 2023, que cria alguns princípios éticos da utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário. Então, nós temos legislações micros, lugares, mas nós não temos uma uniformização desse tema que está em vias de na Comissão Europeia, né? E aí o que eu vi? A crítica muito do meu trabalho tratou-se de crítica aos logaritmos, né? É impossível a inteligência artificial ser aplicada na justiça, ela não pode desumanizar a justiça, ela é discriminatória, ela tem problemas que podem ser manipulados, é uma crítica severa a isso, né? E eu vou ao contrário. Eu vou ao lado oposto disso. Eu posso dizer assim que eu posso ter um logaritmo, por exemplo, criado, que diga o seguinte, que os juízes têm que respeitar os direitos fundamentais, um caso específico, prisão, vamos trabalhar com a prisão, determina uma data de 120 dias para uma prisão preventiva, e que o juiz tem que fundamentar a necessidade da manutenção ou não dessa decisão, da permanência da prisão preventiva, por exemplo, né? E se ele não fundamenta, ou se ele fundamenta contrário a direitos fundamentais, aí que vem o lance do livro, da pesquisa,
inovadora, vou tomar pau, mas é isso aí. É o seguinte, o algoritmos, ele freia a decisão do juiz, ou seja, não deixa publicar a decisão do juiz que fere direitos fundamentais. Ou seja, ela barra. Ou tu respeita os direitos fundamentais ou não. Por que eu estou te dizendo isso? Porque do século XIX, do século XVIII, XVII para o XVIII, e que é aquela obra do Beccaria, dos Elitos das Penas, que nós não tínhamos limite na aplicação do juiz, que era uma barbárie, ele cria o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é a lei que me garante que eu só vou ser punido pelo Estado se eu cometer um crime anterior à minha conduta. A lei. Né? Anterior à conduta. A lei, está ali a lei, eu cometer um crime depois da vigor da lei. Então, consequentemente, a lei era a grande segurança jurídica nossa, que vem do século XVIII. A lei, nos códigos democráticos, dando segurança de que nós não seremos vítimas de violação de direitos fundamentais e que tem o princípio da legalidade, tem o princípio da proporcionalidade, tem o princípio da presunção da inocência, tem o princípio do devido processo legal. E as constituições trazem isso e as leis ordinárias, através do código, eles vão reproduzindo isso. Mas o Brasil, o livro traz, eu não vou contar tudo para o pessoal ler. Não, é só um spoiler, é só um spoilerzinho. Né? Que amanhã eu estou indo a Cruz Alta lançar lá, na subseção de Cruz Alta. Ah, é? Vou estar lá. Show. Vai ser que lá. Que hora, doutor? Que hora? Às 10h30 na subseção de Cruz Alta, amanhã, quem está nos assistindo, nós vamos estar lá com a presidente Sandra, com o conselheiro Marquesan, para fazer o lançamento lá, porque nós fizemos o lançamento aqui em Porto Alegre, e eu tinha em torno de 400 livros, esgotou ali em Porto Alegre. Teve gente que ficou sem o livro. E agora o Janar fez a segunda reimpressão. Grande. Então estamos levando Janar. amanhã. Grande. E aí, então eu estou lançando aqui, depois vou lançar em Brasília, vou lançar em Minas Gerais, em Tocantins, assim vai indo. Tá? Mas assim, ó, o que eu estava te dizendo, assim, ó, eu coloco ali a importância da inteligência artificial defendendo os direitos fundamentais, e ali eu cito casos recentes da história do Brasil, de jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, que violaram gravemente direitos fundamentais, gerando uma insegurança jurídica, e que até hoje, vamos lançar em Garanhuns, Jorge aí, vamos lançar, Jorge, aí também, no sertão aí, vamos lançar aí, Garanhuns, vamos lançar aí, Garanhuns, vamos lançar aí. E aí, eu crio essa ideia, isso não é uma coisa fomentada, é um debate acadêmico, de nós temos um algoritmo que defenda direitos fundamentais e quando o juiz der uma sentença, impeça-o essa sentença de ter eficácia. A inteligência barra isso, o algoritmo barra isso. Vejam que isso, para o poder discricionário, que me questionaram da banca, doutor, e o poder discricionário do juiz de decidir onde fica? Fica onde sempre ficou. Ele vai continuar a decidir, mas ele não pode decidir contrário a direitos fundamentais através de um subjetivismo, correto? Olha, em Uruguaiana, ó. Também, isso aí, vamos estar lá também. Estou fechando com o presidente Maurício, o ex-presidente Maurício, né? E toda a equipe lá, a Ana Bongar também, nós vamos fechar também em Uruguaiana no lançamento. Então, na verdade, tu está entendendo o que eu quero dizer? Ela é uma baliza. Ela barra. É um freio, né? É um freio. E aí dá a segurança, e ali no livro traz comparativos jurisprudenciais importantes. Uma jurisprudência de um período era assim, depois passou a ser X, depois voltou a ser assim. E as pessoas que ficaram nesse livro presas, por exemplo. Então nós temos com o subjetivismo jurídico uma insegurança jurídica. Os juízes alternativos, como foi criado, né, é uma insegurança jurídica. Isso. A hermenêutica é uma insegurança jurídica. Tem que se respeitar direitos fundamentais, assim que homens lutaram muito no passado para que a gente tivesse o princípio da legalidade, por exemplo. E nós estamos abrindo mão disso. Há uma obra portuguesa, uma tese de doutorado fantástica, do autor Arthur Ramírez, que ele defende a questão da crise do princípio da legalidade no mundo.
e ele vê que a segurança jurídica está perdendo espaço aos abusos e que nós vivemos hoje no Brasil, com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, que está ali, e que se tivesse inteligência artificial, isso não aconteceria. Não entraria no mundo da eficácia, porque ela impediria. Quem criaria os logaritmos? Pessoas que defendem direitos fundamentais e que fariam um grande estudo colocando dados importantes, né, dentro do cenário geral e completo. Até porque é uma sequência matemática, né? É uma sequência matemática que vai ser colocada justamente para barrar esse tipo de situação. E o sistema já nem aceitaria porque o documento não preenche aquele requisito. Isso é muito interessante. É muito, claro que é inovador, mas não é impossível. Porque se já acontece, por exemplo, com relação a CDAs, né, no caso dos processos executivos, na execução fiscal, por que não ao contrário? Né? Claro. Por que não ao contrário? Isso então, pode ser no direito tributário, pode ser no direito civil. Eu fiz uma pesquisa no penal e aprofundei ela no que é, mas pode perfeitamente qualquer outro ramo do direito em que está, digamos assim, uma bagunça muitas vezes. Porque a Câmara diz isso, a Câmara... Não, é uma coisa, direito é direito. Mas o subjetivismo tem limites. Ele não pode criar. E nós não temos limites hoje no subjetivismo. Então, por isso que a obra fala em logaritmo, defesa dos direitos fundamentais, o limitador do subjetivismo jurídico. Isso teria, por exemplo, um exemplo outro que o senhor poderia utilizar também é com relação à audiência de custódia que agora, né, de fato, implementada, mas durante a pandemia isso foi bastante discutido, até que o CNJ disse, tem que realizar, nem que seja virtual. Porque o que os juízes diziam? Não tem como realizar porque não tem estrutura. Aliás, primeiro era a questão da pandemia, não pode ter contato. Videoconferência, mas eu não tenho estrutura. Mas só um pouquinho. Não preencheu aquele requisito, a prisão é ilegal. Não foi executada a audiência de custódia. Então, são requisitos que esses algoritmos já, eles, obviamente, né, preenchendo aqueles requisitos, ok, tá certo. Não, já está a ilegalidade posta ali. Isso. Então, é importante entender isso, porque senão as pessoas... o juiz não vai poder mais decidir. Mas só um pouquinho. Só pode decidir a favor, contra o pensamento do juiz, enfim, né, o requisito. Isso é bastante interessante. E tem... como que funciona isso? Obviamente pesquisou a questão europeia, né? Tem algum paralelo europeu que já se discuta efetivamente sobre isso? Não. Ou não? Trabalho inédito. Essa forma de pensar inédita. Esplêndido. Muito, muito interessante mesmo. E até se tu for ver no livro, tem a ata, no verso do livro tem a ata, que eu fiz questão de colocar, os professores avaliando o trabalho. Isso para mim foi muito importante, sabe? Porque eles colocam o critério inovador, enfim, etc. Então, na contracapa do livro. E como é que foi a banca? Como é que foi a banca? O senhor estava dizendo, né, que estava falando, subjetivismo, né? Como é que foi difícil. Eles não aceitavam isso, porque achavam que poderia tirar todo o poder do magistrado. Eu disse assim, o robô não está substituindo o magistrado. Ponto. Em primeiro lugar é isso. Tem um trabalho alemão do Luiz Grego que é impossível um robô sentenciar. Concordo. Né? O robô não vai fazer uma sentença, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vai acontecer. O senhor lembra, agora recentemente saiu, e não era no crime, né, na parte penal, era no civil, saiu uma notícia de uma sentença que foi proferida por robô. Como que não pode? Sim, claro que era absurda, porque pegava só fragmentos, né, algumas coisas desencontradas, mas é possível, já está acontecendo, pessoal. A inteligência artificial está aí, não é algo absurdo. E aí muito se debateu essa questão da discricionalidade do juiz, acho que ele tem a discricionalidade, e a sua discricionalidade vai terminar quando ele tiver uma sentença que fira direitos fundamentais. Ponto. Não, é inegociável direitos fundamentais. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas lutaram no passado por digamos, uma justiça e um reconhecimento de direitos fundamentais. E a gente está abrindo mão disso aí no Brasil. Hoje, eu tenho nitidamente que muitos julgados têm ferido direitos fundamentais e a gente tem se tornado conivente com isso. E por isso que eu entendo que talvez o trabalho possa contribuir para esse debate acadêmico.
Não, e exatamente, o senhor coloca direito fundamental. É, Fundamento, ele é fundamento, ele é base. Não se discute o direito se ele não tem fundamento. tanto, E justamente tem reflexo na Constituição. tanto que a primeira parte trata eu faço rapidamente uma revisão da importância e atualização dos conceitos de direito fundamental, direitos fundamentais, né, para depois entrar nesse cenário da inteligência. Assim. Ele é um trabalho, vou dizer assim, pragmático. Eu preferi ser pragmático, porque a minha tese eu escrevi 500 páginas e 500 páginas que se perdem. Então, eu quis ser Sim. pragmático, que vem com, digamos assim, a experiência de vida. Eu quero alguma coisa que as pessoas leiam e entendam da importância do que eu estou dizendo. Por isso que a obra é objetiva, ela é clara e ela determina, digamos assim, o que nós devemos entender de acordo com aquilo que foi proposto pela pesquisa. E para evitar também, né, doutor, aquilo que a gente sabe muito bem que acontece, que são despachos copia e cola. Isso Em que o fundamento passa longe. É só uma cópia. Mas, pessoal, é o seguinte, para adquirir essa obra, que esse foi um breve spoiler, sabe? Só um trailer, né, dessa importante obra. Livraria do Advogado. Então, entrem no perfil da Livraria do Advogado aqui no Instagram e ali na bio tem o endereço do site. Procura lá o grande parceiro Janar e, com certeza, adquiram essa obra, que já foi lançada em Porto Alegre, já foi lançada em outros lugares, vai ser lançada em outros lugares do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul também. E, por que não, vamos conversar para vir aqui no litoral. Com claro, certeza vai ter uma grande receptividade. Carlos, organiza aí, faz um bom peixinho que a gente está aí. Tem que ter uma tainha. Isso. Então, pessoal, é o seguinte, vou fazer o sorteio, tá? O pessoal estava assistindo aí, o doutor Ricardo também tem que descansar. E, deixa eu só pegar aqui o papelzinho. Tem o pessoal da produção aqui me auxiliando. Deixa eu abrir aqui, vamos ver quem é que foi sorteado. Alice Lin. Ó, aqui tá Alice Lin. Alice foi a primeira a entrar ali no... Inclusive, muito bom. Alice, depois tu nos chama ali no privado, tá? E daí a gente te fala como é que faz para obter a obra aqui. Lembrando que a Livraria do Advogado envia também para todo o Brasil. Doutor Ricardo, foi um prazer inenarrável que bom, estar aqui conversando com o senhor, trazer todo esse histórico, e vou dizer mais, essa pesquisa que o senhor fez só foi possível porque tem essa base de direitos humanos também. Se vocês não tivessem toda essa base e de vivência de diversas áreas, o senhor não conseguiria ter essa visão mais ampla, né, de como essa aplicação. Então, eu quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite, de conversar aqui no Descomplica Direito. Foi uma honra. Terá outra oportunidade quando o senhor lançar esse panorama geral das prerrogativas pelo Brasil. Com certeza gostaria que o senhor conversasse novamente conosco, que vai ser de extrema relevância também. Então, doutor, suas palavras finais. Carlos, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo teu trabalho. Acho que é importante ainda tu mantém esse canal de comunicação do Instagram, que foi tão importante para que a gente pudesse, na pandemia, estar juntos, né? Nós ficamos juntos por isto, né? Porque senão seria algo deprimente. Eu fiz um estudo também sobre as pandemias anteriores. Os índices de suicídio foram muito maiores, porque as pessoas não tinham essa comunicação que nós tínhamos com a peste negra na Europa e que matou milhões de pessoas. As pessoas não podiam sair de casa nem sabiam o que estava acontecendo. Então, a tecnologia nos ajudou muito nesse período, muito, muito mesmo. E eu quero dizer para ti dos parabéns, né? Continue tratando da tua live, Descomplicando Direito, porque isso ajuda muitas pessoas a ter informação. E para mim, a única coisa que nos faz forte e nos liberta é a informação. E esse papel tu faz muito bem. Então, eu que agradeço o convite. Brevemente a gente vai conversar de novo. Estou sempre à disposição. Coisas que eu gosto de fazer. E vamos seguir. Acho que os desafios existem para a gente seguir, tanto na advocacia quanto nesse poder político. E os avanços que nós temos pela frente são os desafios. E isso, sem dúvida nenhuma, que nos motiva para seguir adiante. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho. E conte comigo para aquilo que necessitar.
Pessoal, agradecer a todos e todas que estiveram aqui nos assistindo. Não esqueçam, se não nos seguem ainda, nos sigam aqui no @Descomplica Direito 01 no Instagram, lá no canal do YouTube, Descomplica Direito 01 no YouTube. Entrem, comentem, compartilhem. E formato podcast no Spotify e em outras plataformas. Então, doutor, forte abraço e a todos e todas, boa noite, um abraço. Abraço a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau, cara. Um abraço. Tchau.